Fala pessoal, aqui é o professor João Sênior para trazer para vocês a resolução das atividades avaliativas, ou melhor, da prova da disciplina Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento. Aqui então nós vamos fazer, com base aí no conteúdo dessa disciplina e o que a gente pode ver aí ao longo das semanas, uma análise das questões aí e trazendo o gabarito aí para vocês, ok? Nós gostaríamos de chamar a atenção de vocês, para quem está aqui indo para o eixo de exatas ou mesmo de processos gerenciais, onde vocês vão ter algumas outras disciplinas de aprofundamento em matemática, Então, sugerir a vocês que vocês adquiram o nosso curso Cálculo Descomplicado, que vocês podem ter acesso aqui por esse site, o www.eadvideos.com.br, Aí vocês vão ter um curso, com bastante horas de vídeo gravado, com todos os conteúdos, desde a parte básica, de álgebra até o entendimento de gráficos de funções e a introdução ao limite derivada, Então, nós recomendamos fortemente que vocês façam isso. Para aqueles que já tiveram cálculo 1 e sentiram algumas dificuldades ou algumas lacunas aí no conhecimento, é um curso extremamente recomendável, Mesmo que você tenha conseguido passar para cálculo 2, nós entendemos que é ainda aproveitável para que vocês reforcem e, vamos dizer assim, solidifiquem os conhecimentos com relação aos tópicos básicos, para ter êxito aí nessas disciplinas. Então, aqui estão as formas que vocês têm de entrar em nosso contato, o nosso site, o nosso blog, Também pelo nosso WhatsApp vocês conseguem adquirir ou tirar as dúvidas de vocês com relação aos cursos da EAD Vídeos, cursos de acompanhamento e cursos também extras, que vão auxiliar vocês aí em outras disciplinas. Então, vamos para uma primeira questão que foi dada aí nessa prova, de 2023, da disciplina Projetos e Métodos para a Produção do Conhecimento. Então, na elaboração do trabalho acadêmico, o planejamento ganhará corpo a partir do posicionamento do autor, quanto ao tipo de pesquisa que será realizada. A ênfase em cada uma das fases, a exemplo do problema de pesquisa e da revisão da literatura, será dada à medida que lacunas forem observadas, pois pesquisas quantitativas e qualitativas têm processos diferentes, correspondentes às suas particularidades. Diante desse contexto, é para analisar aqui as 3 afirmativas que vem aqui a seguir e verificar qual delas está de acordo, com esse contexto. Então, independentemente do tipo de pesquisa, há necessidade de elaboração de uma hipótese, Então, há uma necessidade de hipótese, independentemente do tipo de pesquisa, não invertendo aqui. Então, estamos de acordo com essa afirmativa, tanto nas pesquisas quantitativas quanto qualitativas, há a necessidade de uma elaboração de hipótese para que você conduza os trabalhos, A pesquisa quantitativa apresenta em seu planejamento um modelo linear, Ou seja, que é uma coisa com começo, meio e fim, Então, como é quantitativo, nós acreditamos que você tem uma fase inicial de planejamento, aí você tem essa execução e a finalização e análise, E ali, então, encerrou esse ciclo, a não ser que seja feita uma retomada, você vai retomar esse modelo que tem replanejar ali ou reelaborar as questões, se ocorreu alguma falha, Então, nós acreditamos que realmente a pesquisa quantitativa é uma coisa mais linear, A pesquisa qualitativa apresenta em seu planejamento um modelo circular. Aqui também estamos de acordo com esse item, porque a pesquisa qualitativa, como ela vai absorver qualidades, e não ser mais focada na questão numérica, então vai envolver coisas muito mais subjetivas e vai depender da análise dos sujeitos que vão ou ser tratados através da pesquisa. Então, ela vai ser uma coisa que vai não tem necessariamente, como na pesquisa quantitativa, uma fase de elaboração, e uma finalização com simplesmente a análise. Aqui você retoma, sempre. Então, há esse modelo mais circularizado. Então, as 3 afirmativas estão de acordo com os tipos de pesquisas que são classificadas aí, que são as pesquisas quantitativas e qualitativas, Então, uma questão que ocorreu aí na prova de projetos e métodos foi: a pesquisa de laboratório é uma técnica para levantamento de dados muito utilizada
que se caracteriza por ser exata e exigir instrumental específico e preciso. Sobre essa técnica e outras, assinale a alternativa correta. Aí as alternativas são: na pesquisa de campo, o pesquisador vai a campo para obter informações somente sobre o objeto de estudo, sem observar fatos e fenômenos ao redor. Ora, isso não tem o menor cabimento no que diz respeito a uma pesquisa de campo, né? O sujeito não pode simplesmente isolar um determinado fenômeno, né? Apesar dele ter interesse específico, ele tem que observar os contextos. A pesquisa de laboratório consiste na obtenção de informações de modo mais exato em ambiente específico, né? Então já está inclusive de acordo, né, com a afirmativa que foi dada no enunciado da questão, né? Então acreditamos que seja esse o item correto. Mas vamos avaliar os demais. Na pesquisa qualitativa, por seu caráter objetivo, o pesquisador trabalha com amostras reduzidas e instrumentos não estruturados. Então, o problema é que na pesquisa qualitativa, né, o caráter ele é um pouco mais redundante, não diretamente, né? Então, portanto, eu creio que essa afirmativa ela não é verdadeira. A natureza da pesquisa quantitativa é subjetiva, né? Então, aqui inverteram-se os adjetivos para a pesquisa qualitativa, que ao invés de ser subjetiva, de ser objetiva, ela é subjetiva, enquanto a pesquisa quantitativa, ela é objetiva. Então, aqui está invertido, né, nesses dois itens, então, portanto, eles não estão corretos. Ao realizar o levantamento de dados, o pesquisador não precisa decidir a respeito da modalidade adotada para a coleta de dados, muito pelo contrário, ele precisa sim. Então, portanto, estamos de acordo apenas com o item B, que diz que a pesquisa de laboratório consiste na obtenção de informações de modo mais exato em um ambiente específico, né, que é o ambiente de laboratório, ok? Então, portanto, essa é a afirmativa correta para essa questão. Uma das questões que ocorreu aí na prova desses bimestres, né, em projetos e métodos, foi a seguinte: para as pesquisas científicas, em geral, há um aspecto muito importante a ser levado em consideração, que é o respeito, sejam os trabalhos publicados de modo formal ou informal e ainda nos meios eletrônicos. O respeito tem papel essencial no desenvolvimento das pesquisas, pois são vários os sujeitos ou instituições envolvidas em um contexto científico. Esse respeito confere ao pesquisador ética e rigor no desenvolvimento e publicação de suas investigações. Considerando as afirmativas que nomeiam atitude ética e princípio ético, respectivamente, avalie as afirmações a seguir. Produzir em benefício da sociedade e respeito aos valores e às decisões dos participantes, né? Então nós estamos falando com relação ao desenvolvimento e à publicação de investigações científicas, e realmente esse preceito que está estabelecido aqui no item 1, que é produzir em benefício da sociedade, né, e respeitar os valores e as decisões dos participantes, é uma coisa a ser seguida. Então estamos de acordo com esse item 1. Né? Então, por exemplo, se essa alternativa A ela aparecer, ela já não está de acordo, né? Nós não tivemos acesso aqui a todas as alternativas que foram colocadas, mas são aí, vamos dizer assim, combinações, né, entre dizer, olha, é 1 e 2, é 1, 2 e 3, é apenas 1, né, mas então aqui nós vamos julgar os itens e vamos dizer se todos estão corretos ou qual não está correto aqui no nosso entendimento. Saber usar as informações obtidas nas coletas de dados e garantir a proteção de dados, né? Esse também é um princípio ético nas pesquisas. Então estamos de acordo com o item 1 e 2, dar tratamento igual a todos os participantes e garantir o anonimato dos participantes. Aqui, apesar de parecer uma coisa extremamente ética dar o tratamento igual, nós temos que entender que não é dando o tratamento igual que você está sendo ético. Você tem que dar o tratamento necessário às pessoas de acordo com as suas condições. Então, portanto, esse item 3 nós não estamos de acordo com ele, tá? Então, julgamos que esse item ele é equivocado. Ter consentimento, de quem será pesquisado e a confiabilidade nas informações, tá? Então esse também é um preceito ético, né, que deve ser atendido no desenvolvimento de uma pesquisa, né? Estamos de acordo com os itens 1, 2 e 4, né, que deveria ser a alternativa correta aqui, e apenas o item 3 discordamos por causa da questão de dar tratamento igual a todos os participantes,
quando cada participante em si tem as suas particularidades e elas têm que ser atendidas para que eles consigam realmente, vamos dizer assim, ter o seu papel estabelecido ou um levantamento de dados que atendam, né? Então, esse item nós não concordamos com ele e marcamos aqui em vermelho, né, para dizer, olha, esse não é um item adequado para a atitude ética, né, dentro de um contexto científico, ok? Então vamos para mais uma questão que houve aí nas avaliações da disciplina Projetos e Métodos. O homem sempre desenvolveu conhecimento. Por meio do conhecimento é possível aprofundar as variadas realidades humanas e proporcionar descobertas relevantes ao crescimento da humanidade. Na busca por respostas, há um tipo de conhecimento que, norteado pelas reflexões, interroga sobre fatos e problemas próprios da natureza humana, partindo do contexto particular para o universal e sendo limitado ao âmbito diário. Com base nesse enunciado, assinale a alternativa que reconhece corretamente o conceito do tipo de conhecimento mencionado. Esse conhecimento ele é pautado em doutrinas e proposições sagradas e possui evidências não já que a fé está implícita, né? Esse não é um conhecimento que está sendo descrito lá, que nós estamos falando vamos dizer assim, de um conhecimento religioso, né? Enquanto que aqui nós temos uma definição mais voltada para o científico ou para a pesquisa, né? É um sinônimo de senso comum, é superficial, resulta em erros e acertos, pois isso não se manifesta criticamente, isso também não está de acordo, porque se interroga sobre os fatos, os problemas e o negócio da natureza humana. É um conhecimento valorativo, vem do pensar, nesse sentido é verificável no limite das questões do dia a dia, né? Então, acreditamos que seja essa alternativa a correta. Trata-se de um conhecimento formado por um sistema de ideias, assim não é definitivo, e nele prevalece a objetividade, né? Então aqui nós estamos entre esse C e D aqui, né? O conhecimento advém de interações e experiências cotidianas, não visando, portanto, sistematização de ideias. Esse aqui não está de acordo. Então, nós ficamos então com esse item aqui, o item D, porque trata-se de um conhecimento formado por sistemas de ideias, assim não é definitivo, e nele prevalece a objetividade. Então, mas por que vamos dizer que não é definitivo? Porque o conhecimento científico ou as pesquisas, elas não têm e não vão esgotar, né, as discussões acerca de determinado tema, né? Aqui, esse outro item, né, é um conhecimento valorativo, vem do pensar, nesse sentido é verificável no limite das questões do dia a dia, né? Então, na verdade, pode se expandir, né? Então, portanto, nós consideramos aqui entre C e D que D está mais adequado a esse conhecimento. Na busca de resposta a um tipo de conhecimento que é norteado pelas reflexões, interroga sobre fatos e problemas próprios da natureza humana, né? Então, trata-se de um conhecimento formado por um sistema de ideias, né? Assim, ele não é definitivo, mas nele prevalece a objetividade. Para o desenvolvimento de um trabalho científico, é importante a construção de um projeto de pesquisa. A partir dele, o pesquisador poderá organizar as ideias e planejar cuidadosamente cada etapa do seu trabalho. Com base no enunciado, assinale a seguir a alternativa que define corretamente o que é um projeto de pesquisa, né? Então, as alternativas que foram apresentadas. É um roteiro, uma proposta, um instrumento, um guia para a elaboração da pesquisa em áreas distintas, né? Então, nós compreendemos o projeto de pesquisa nesse contexto. Então, estamos de acordo com o item A, né? A etapa voltada à revisão bibliográfica, isso é uma parte do projeto e, na verdade, já dá a execução da pesquisa, né? Então, não é do que trata necessariamente o projeto. Então veja que no contexto que foi colocado, né, fala-se sobre o projeto de pesquisa. Então o projeto ele é uma espécie de um roteiro inicial, uma proposta, um instrumento, um guia para a elaboração da pesquisa nas mais diferentes áreas, né? Então no item C é o levantamento de dados, isso é uma parte, não é o projeto de pesquisa, já é uma parte do desenvolvimento. Instrumento importante para a coleta de dados e posterior tratamento de informações. Aqui nós estamos falando de outra parte também do desenvolvimento do projeto de pesquisa, ou da pesquisa em si. Técnica de análise de dados, tal. Aqui também é já
em fases já de andamento da pesquisa. Então, o projeto em si está caracterizado aqui no item A, como nós dissemos, ok? Então, seguimos aqui para mais uma questão da disciplina Projetos e Métodos, onde diz o seguinte: a leitura é indispensável durante a realização do projeto de pesquisa, sobretudo durante a fase de revisão de literatura. Os diferentes tipos de leitura instrumentalizam o pesquisador no sentido de o ajudarem a separar as informações relevantes daquelas que sejam dispensáveis para a investigação escolhida. Com base nesse enunciado aí, assinale a alternativa que possibilita ao pesquisador realizar uma leitura consistente que o capacite a realizar uma análise crítica do conteúdo pesquisado, né? Então veja que não é qualquer leitura que está sendo dita aqui. O pesquisador realiza a leitura de modo crítico, buscando interpretar e examinar o conteúdo do texto lido, né? Então, como já é uma leitura mais consistente, né? Então nós acreditamos que seja esse momento, tá? Então esse item que está de acordo. Mas vamos avaliar os demais para ver se algum está mais enquadrado. Nesse tipo de leitura, o pesquisador estabelece relação entre o conteúdo do material que está lendo e de outros textos, né? Há um tipo de leitura em que o pesquisador consegue ter uma visão geral relacionada ao texto. Aqui, olha, como nós estamos falando de uma leitura mais consistente, né, e uma análise crítica, então eu creio que deva ser esse item B, né, que vai estar, vamos dizer, levando o pesquisador nesse item, né, ou melhor, nesse nível, porque ele estabelece relação entre esse material e outros textos, já que ele está fazendo uma revisão de literatura e vão ser vários os aportes, né, no seu trabalho. Apesar do item A também estar encaminhando-se para isso, mas eu creio que o item B está mais adequado a essa leitura mais consistente, né? Para a realização de qualquer pesquisa científica, é muito importante que o pesquisador leia publicações científicas, sim, mas isso não vamos dizer assim, nessa leitura, que é uma leitura mais exploratória, né, não é uma leitura consistente, nem capacita ele a realizar uma análise crítica desse conteúdo, né, ou do que ele está pesquisando. O pesquisador toma conhecimento do conteúdo do texto sem atentar propriamente para o conteúdo. Essa é uma fase inicial de leitura, onde você vai ler elementos pré-textuais, por exemplo, como o resumo de uma monografia, ou de um trabalho de conclusão de curso, ou de uma tese de doutorado, né? Então, portanto, julgamos aqui que o item B é o que está mais adequado a esse nível de leitura necessário para as pesquisas, né? O item A, ele também, né, geraria aqui alguma confusão, né? Eventualmente poderia ser apontado também na resolução da prova, mas acreditamos que o item que mais se adequa é o item B aqui. E uma das questões foi esta que está aqui, né? O projeto de pesquisa tem uma estrutura básica. Nela, há a parte externa, que é composta pela capa e lombada, a parte interna, em que estão os conteúdos propriamente ditos, né? E nessa parte interna você tem os elementos pré-textuais, os textuais e os pós-textuais, né? Aqui, só para colocar como exemplo, né, então os elementos pré-textuais são, por exemplo, né, a ficha catalográfica, o sumário, né, o resumo, né, do texto, e depois nos itens textuais, onde você vai colocar uma introdução, o desenvolvimento, né, vamos dizer assim, análise de dados, né, e os pós-textuais, como, por exemplo, a bibliografia, algum anexo, algum apêndice, para complementar o trabalho, né. De acordo, então, com essa estrutura, há um elemento textual fundamental, o ponto de partida da pesquisa científica, que deve ser empírico e passível de solução, né. Diante desse enunciado, né, qual é a alternativa correta aqui dentre essas alternativas? O problema de pesquisa se refere à pergunta que move a investigação proposta, e deve possibilitar uma solução, né? Então, o problema, ele é um elemento textual, né? Então, que deve
está contido lá no trabalho, né? A justificativa não precisa mostrar a importância social, científica. Olha que isso é equivocado, né? Não precisa, não. Na verdade, a justificativa ela precisa mostrar essa importância. A definição dos objetivos não tem relação com os resultados esperados. Também é equivocado isso. Os objetivos devem ter relação com esses resultados. Formulada no contexto teórico, a hipótese é uma resposta definitiva ao problema elaborado. Veja, é uma hipótese, então necessariamente ela pode não ser definitiva. Então não estamos de acordo com esse item. A definição do assunto ou tema deve ser abordada no projeto de pesquisa de forma exaustiva e demorada. Na verdade, isso deve ser feito de uma forma bastante simples, né? E não precisa ser exaustivo, né? Porque senão não tem sentido de ser e as pessoas vão se enfadar ao ler um trabalho. Então estamos de acordo apenas com o item A, né, que diz que o problema de pesquisa ele é uma pergunta, né, que move a investigação e deve possibilitar uma solução, né, ou apontamentos para uma solução ao final da pesquisa desenvolvida. Ok? Então vamos para uma questão, né, então estamos fazendo esse vídeo aqui e abordando as questões de projetos e métodos para a produção de conhecimento. Então vamos resolver uma questão aqui para vocês. Então, uma das questões que ocorreram na prova foi, com base no texto a seguir, a consciência objetiva, por sua vez, implica um rompimento corajoso com as posições subjetivas, pessoal e mal fundamentadas do conhecimento vulgar. Para conquistar a objetividade científica, é necessário libertar-se da visão subjetiva do mundo, arraigada na sua própria organização biológica e psicológica do sujeito, e ainda influenciada pelo meio social. Isso com base no texto de referência do servo Brevian e Silva, né? Então, considerando esse texto sobre a objetividade na ciência, observe as acessões a seguir e a relação proposta entre elas, né? Então, a primeira afirmativa diz o seguinte: escrever e produzir com objetividade é um dos elementos essenciais para a construção do conhecimento científico. Por quê? A opinião pessoal não tem validade científica. A objetividade em ciência coloca em primeiro plano o conhecimento do problema a ser estudado e a sua resolução, de forma impessoal e buscando resultados que podem ser repetidos, caso utilizados os mesmos métodos e ferramentas, né? Então aqui, se nós avaliarmos essas duas questões, né, essas duas asserções afirmativas, nós podemos, vamos dizer assim, propugnar pela veracidade, quer dizer, são verdadeiras as duas questões, né? E também uma é uma justificativa da outra, né? Ou melhor, a segunda justifica a primeira. Então a resposta a essa questão é: item A, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. Por quê? Não há quem discorde que escrever e produzir com objetividade é essencial para a construção do conhecimento científico. Nós estamos falando do conhecimento científico aqui, né? E aí a opinião pessoal não tem validade. Então, quando você escreve um trabalho acadêmico, nós não estamos interessados ou não podemos escrever nossas opiniões pessoais. As nossas opiniões elas têm que ser, ou melhor, o nosso discurso ele tem que ser fundamentado e não baseado numa opinião. Eu vou fundamentar com base no conhecimento já existente, né, com base no que é possível observar, com base nas técnicas científicas, com base nas técnicas de levantamento e análise de dados, é que eu vou fazer as minhas afirmativas. Então eu vou dar opinião, eu vou fazer afirmações. Então as asserções 1 e 2 elas são verdadeiras e a 2 justifica a primeira, né? É a resposta para essa questão. A explicação dos resultados alcançados é a parte mais extensa do trabalho científico. E, como o próprio nome indica, visa comunicar os resultados alcançados com a realização da pesquisa. Essa parte é indispensável à compreensão do trabalho como um todo, uma vez que aprofunda o assunto que está sendo abordado. Assinale a alternativa que indica corretamente a que se refere a parte do trabalho científico mencionada no enunciado. Primeira alternativa, refere-se à organização do texto, situando o leitor sobre a estrutura. Então, isso aqui é a introdução, né? Não
a parte em que você comunica os resultados alcançados. Refere-se ao histórico, à contextualização e aos resultados da pesquisa, né? Então, acreditamos que este é o item que se refere ao que está colocado. Eu vou trazer, né, o levantamento, o estado da arte, né, o que é o histórico, a contextualização do meu problema, e vou apresentar os resultados, e esse é o, vamos dizer assim, numa linguagem bem popular, o miolo do meu trabalho, né? Refere-se ao resumo dos argumentos principais e ao ponto de chegada da pesquisa. Então isso não é a parte do trabalho que é a parte mais extensa, como ele está dizendo lá, né? Refere-se à análise e coleta de dados. Isso é uma análise, é uma primeira, né, etapa. Refere-se à definição da metodologia que será utilizada. Então aqui nós estamos falando da metodologia e não dessa parte que visa comunicar os resultados alcançados com a relação da pesquisa, né? Então, nós estamos de acordo que se refere ao histórico, à contextualização e aos resultados da pesquisa, pelo menos aqui da minha parte, ok? Então, o item B é o que responde a essa questão. Vamos trazer aqui para vocês uma questão da prova, né, de projetos e métodos para a produção do conhecimento, e discutir aqui a alternativa para essa que responde a essa questão. Para a realização de pesquisas científicas, há duas modalidades amplamente utilizadas: a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. A diferença entre elas consiste na natureza da investigação. As pesquisas qualitativas têm um enfoque subjetivo e as pesquisas quantitativas têm um enfoque objetivo. Com base no enunciado, assinale a seguir a alternativa que lista corretamente as características das pesquisas quantitativas. Primeira coisa, as alternativas envolvidas aqui para responder essa questão são emprego da... Ora, nós estamos falando das características de pesquisas quantitativas. Emprego da quantificação na coleta e no tratamento de dados utilizando técnicas estatísticas, né? Então reserve bem essa alternativa e vamos avaliar as demais, né? Requerem um aprofundamento no mundo dos significados, aqui, perdão pela falha na digitação, do comportamento e das atitudes. Não, isso não é o que diz respeito a uma pesquisa quantitativa, né? O processo de coleta de dados une em vez de separar o conjunto de dados para análise. Aqui também isso não tem caracterização dentro do que diz respeito à pesquisa quantitativa, né? Utilizam instrumentos não estruturados e apresentam uma natureza qualitativa. Ora, nós estamos falando de quantitativo, então isso já está descartado. Utilizam amostras reduzidas e dados do conteúdo psicossocial, né? Isso também não, então, portanto, nós ficamos com o item A, né? O emprego da quantificação na coleta e no tratamento de dados, utilizando técnicas estatísticas, né, para análise desses dados. Então, não deixe de entrar nos nossos canais, né, de divulgação e de atendimento, por onde vocês vão conhecer os nossos cursos de acompanhamento, para quem não conhece. Para os que já conhecem, é por onde vocês vão adquirir os novos cursos de acompanhamento, né, para o primeiro semestre de 2024. Acesse também o conteúdo do nosso blog em www.eaduniverse.com.br e também através do nosso canal de atendimento do WhatsApp 11 95797 4327. Vocês vão poder ter um atendimento, né, sobre qualquer questão acerca dos cursos que nós ofertamos e acerca dos nossos conteúdos, ok? Então, até logo mais, um prazer sempre estar com vocês. Espero vocês no primeiro semestre de 2024. Uma ótima passagem de anos aí a todos, né? Não deixem de acompanhar o EAD Vídeos pelas redes sociais.